Estamos indo aí para a sexta lição da nossa série de lições unidos em um só corpo, ou seja, um só corpo, né? Estudo sobre a unidade cristã. E hoje nós vamos estudar a respeito das ameaças que possam assaltar aí a estabilidade, né, da unidade cristã. O tema da nossa lição de número 6, nesse dia 8 de agosto, é ameaças em foco. E hoje, então, estudaremos alguns tipos de ameaças que possam aí estar tentando abalar as estruturas da unidade cristã. Eu quero dizer que esse assunto é um tanto quanto palpitante, podemos dizer até mesmo polêmico, porque trata de assuntos delicados, mas queremos dizer, e em nome de Jesus, isto nós dizemos. Nós estamos aqui, irmãos, tratando de um assunto realmente bastante importante e sério. Não queremos aqui provocar nenhum tipo de cisma, mas queremos, à luz da palavra do Senhor e através das orientações do Espírito Santo de Deus, podemos aqui estarmos prevenindo, podemos dizer assim, e tentando combater essas ameaças que possam colocar em xeque a nossa unidade cristã. Bom, sem mais delongas, então vamos para o estudo da nossa lição. O objetivo, então, é nós identificarmos aqui essas ameaças à unidade do corpo de Cristo e apresentarmos aqui os caminhos para podermos, então, superar tais ameaças. Então vamos aqui nesse estudo identificar as ameaças e a palavra de Deus estará propondo então a cada um de nós os caminhos para nós superarmos essas ameaças. O texto está registrado, melhor dizendo, no livro, né, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16 e o versículo 17. Eu gostaria de convidá-lo, se possível fosse, você tivesse a sua lição em mãos e a sua Bíblia. Se você não tiver disponibilizado aí a sua lição de maneira física, que você tenha a Bíblia na mão, que estaremos aí passando as citações, né, dos textos bíblicos. Você poderá acompanhar normalmente o nosso estudo dessa manhã. O texto então diz assim: recomendo-vos, ou recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e que colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. É um texto bastante taxativo. O apóstolo Paulo nos faz aí uma recomendação e, por fim, nos dá um conselho bastante incisivo. Sabemos que aqui na igreja de Roma existiam pessoas que estavam causando divisões entre os irmãos, e isso estava trazendo um sério prejuízo às pessoas, à igreja que estava situada na cidade de Roma. E o apóstolo Paulo então nos dá este conselho, ou deu este conselho aos irmãos romanos, para que pudessem se afastar desses que estavam causando esses tipos de divisão. A lição nos diz da seguinte maneira: ao longo da série de lições, temos visto que a unidade cristã é algo importantíssimo, e realmente o é, irmãos. Nós vemos que nas lições passadas estudamos aí vários focos da unidade cristã. Vimos que nós somos apenas um corpo em Cristo Jesus, composto de vários membros. Temos aí apenas um corpo, mas assim como um corpo bem ajustado e definido possui vários membros, e eles se auxiliam e mutuamente crescem para a glória de Deus, assim é a igreja de Jesus Cristo, tendo o Senhor Jesus Cristo como o cabeça desse corpo. Nós vemos nas outras lições falando a respeito do Deus Trino, da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a triunidade divina. Vemos que apenas um Deus
que, vamos dizer assim, que está formado aí por 3 pessoas, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então vemos aqui que a unidade é algo importantíssimo, como já foi dito. Manter a unidade, irmãos, obviamente é sempre um grande desafio. Em qualquer esfera da nossa vida, em qualquer área que nós podemos aí viver ou frequentar, manter a unidade é algo que depende um grande esforço, um grande desafio, por vezes abnegações, e pensarmos muito mais no outro do que em nós mesmos, para que essa unidade seja aí cultuada, seja cultivada, melhor dizendo, seja aí mantida da melhor maneira possível. É óbvio que, dados os momentos da nossa caminhada cristã, da nossa experiência comunitária, nós vamos ter aí desafios para enfrentar. Podemos ter aí alguns tipos de choque, podemos ter aí algumas divergências de opiniões, mas devemos seguir as orientações da palavra do Senhor para que essa unidade não seja quebrada. O próprio Senhor Jesus Cristo, na sua oração, que é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, que está registrada ali em João, no capítulo 17, no Evangelho de João, o versículo 23, melhor dizendo, Jesus diz da seguinte maneira: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade. O Senhor Jesus, orando ao Pai, ele usa a própria perfeição de unidade que havia entre Jesus, o Pai e o Espírito Santo, ele dizendo: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Jesus então nos mostra, irmãos, que o mundo reconheceria que Jesus Cristo havia sido enviado através da união do seu corpo, da união dos membros do corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da perfeita e plena união. Assim o mundo entenderia que Jesus Cristo havia sido enviado e que de igual maneira ele ama o mundo, assim como nós temos amado uns aos outros e amamos ao nosso Senhor Jesus. Unida, a igreja revela o amor de Deus ao mundo por meio de Jesus Cristo. Contudo, não é sem obstáculos que a igreja faz isto. A unidade cristã possui vários opositores, e é isso que nós vamos ver nesse estudo de hoje, como nós já dissemos. Então Paulo, irmãos, ele nos conclama no livro de Efésios, no capítulo 4 e o versículo de número 3, para que possamos manter a unidade. Como nós já dissemos, nem sempre isso é algo muito fácil, Nós temos que vencer esses obstáculos. E a palavra do Senhor nos mostra então aqui alguns tipos desses obstáculos que nós devemos vencer. A pergunta de número 1, eu gostaria de dizer aos irmãos, ela nos fala a respeito dos textos que tratam das ameaças à unidade da fé cristã. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, se você não estiver aí com a sua lição, no livro de Romanos, o texto que acabamos de ler, capítulo 16 e o versículo 17, e também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 13, que nos fala justamente a respeito de duas situações que estavam acontecendo tanto na igreja de Roma, como nós já dissemos, que existiam pessoas que estavam provocando a divisão do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E na igreja de Coríntios existiam aqueles que estavam transformando a igreja em pequenos partidos, em pequenos grupos, em fragmentos fechados, promovendo a dissensão, promovendo a divisão do corpo de Cristo. Em Romanos, Paulo, então, ele nos recomenda que tomemos cuidados com essas pessoas que tentam causar essas divisões e que procuram colocar obstáculos aos ensinos que
nós mesmos temos recebido, né? Ele mesmo disse: eu dou o conselho, afastem-se deles. Pessoas que muitas vezes, por vezes, andam em desacordo com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existiam pessoas ali que estavam tentando introduzir uma nova, podemos dizer assim, um novo entendimento a respeito da doutrina de Cristo. E Jesus mesmo disse, que, usando o apóstolo Paulo, que mesmo que um anjo do céu viesse trazendo um outro evangelho, que não fosse dado crédito, porque o evangelho de Jesus Cristo já havia sido dado de maneira integral. Essas pessoas então que tentam colocar e andam em desacordo com a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, então semeiam essas doutrinas falsas no meio dos irmãos. Com essas doutrinas falsas acabam dividindo o corpo de Cristo e por fim acabam causando grandes estragos à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sua amada noiva. E às vezes esses estragos, irmãos, podem ser até mesmo irreparáveis. E nós temos visto e ouvido a respeito de algumas situações desse tipo, que por vezes tem aí resultados catastróficos, que realmente causam cismas, que causam mágoas nos corações, e nós temos que realmente combater esses tipos de situações, identificar essas divisões, tentar resolver da maneira mais prática, mais correta, mais honesta e mais rápida possível. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo também falando aos coríntios, né, a igreja que estava em Corinto, que os irmãos não tomassem partido, que não formassem partidos, porque ali na igreja de Corinto existia uma certa competição. Existiam ali líderes preparados, existiam ali pessoas realmente preparadas, mas eles estavam tomando partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, no caso aqui Pedro, ou eu sou de Cristo. Então nós vemos que Paulo, ele pede, ele aconselha de maneira veemente aos irmãos, e ele até usa em nome de Jesus Cristo que todos nós, que todos vocês, falando aos coríntios, falem uma mesma língua, ou seja, que haja uma mesma fala, um mesmo pensamento, uma mesma expectativa, uma mesma perspectiva, uma mesma linguagem, o mesmo pensamento. Não haja em vocês nenhum tipo de divisão. Aqueles que estavam no partido de Apolo, de repente eram aquelas pessoas que tinham mais predisposição a um discurso mais retórico, a algo mais acadêmico, algo mais assim rebuscado, mais refinado. Aqueles que muitas vezes pendiam para o lado de Pedro, de repente estavam mais preocupados aí com a tradição, com os costumes antigos. Aqueles que muitas vezes estavam usando até mesmo Cristo como um partido, de repente estavam assim: não, eu sigo a Cristo e não penso mais em ninguém, em outras pessoas. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo nos mostra que o corpo de Cristo não deve ser dividido em partidos. E ele mesmo diz assim: sejam antes totalmente unidos com o mesmo pensamento e com o mesmo agir, ou seja, o mesmo procedimento. Pois eu fui informado pelos da casa de Cloe, ou seja, alguns irmãos que pertenciam à casa de Cloe informaram a Paulo. Aí você poderia dizer: mas esses irmãos fizeram uma fofoca, fizeram ali vamos dizer assim, uma delação? Não, absolutamente, irmãos. Aqueles irmãos, eu tenho certeza que com seu coração sincero, honesto, puro diante de Deus, e usados pelo Espírito Santo também, informaram a Paulo dos acontecimentos para que pudesse ser resolvido da melhor maneira possível, para que aqueles partidos, para que aquelas brigas não viessem a tomar proporções insustentáveis e viesse rachar de uma vez por todas a igreja de Cristo. Então Paulo, com muito amor, com muita cautela, então começa a corrigir, a trazer ali a disciplina, a correção àqueles irmãos. Ele diz que
Os da casa de Cloe então me informaram que existem brigas, contendas entre vocês. Eu digo ao fato de vocês dizerem: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, no caso Pedro, ou de Cristo. Aí ele faz uma pergunta muito importante, irmãos. Por um acaso, Cristo foi dividido? Foi Paulo crucificado? Ou seja, Jesus está dividido para que cada um possa tomá-lo e adorá-lo da maneira que queira fazer? Foi por acaso o apóstolo Paulo quem foi crucificado? Ou seja, é Paulo quem trouxe a salvação aos irmãos? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Então aqui são perguntas cruciais. E nós vemos, irmãos, que ele continua dizendo aqui, no texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, versículos de 1 a 4, ele diz: irmãos, eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, ou seja, são recomendações pesadas, irmãos, são recomendações duras, mas que deveriam ser tratados. Ou seja, Paulo estava dizendo aos coríntios: vocês ainda não estão preparados espiritualmente para esse tipo de conversa, mas é necessário que se converse com vocês. Como o apóstolo Paulo estava dizendo, se existe ciúmes e contendas ainda no meio dos irmãos, significa que eles ainda não estavam totalmente amadurecidos espiritualmente falando, que havia necessidade de um crescimento espiritual, de um melhoramento, porque onde há brigas ou contendas ainda não há totalmente um crescimento espiritual. E nós vamos aqui na segunda pergunta, que está nos falando a respeito das concepções equivocadas a respeito das verdades cristãs. E isso é algo também bastante sério, bastante importante. Estava surgindo no meio de algumas igrejas que Paulo pastoreavam também, irmãos, falsos mestres, falsos líderes que estavam trazendo concepções equivocadas a respeito das verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que estavam pervertendo as verdades cristãs, que estavam trazendo novos ensinamentos e que estavam arrebanhando pessoas após si. A igreja mesmo de Gálatas, né, ou seja, a igreja que estava na Galácia, os irmãos de Gálatas, o apóstolo Paulo fala: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou, né, ou seja, quem é que ludibriou vocês, que os hipnotizou, podemos dizer assim, essa expressão, entre aspas, quem foi que convenceu vocês a se demover dos fundamentos e verdades cristãs para os antigos rudimentos? O apóstolo Paulo então usa esse palavreado, né? Quem vos fascinou, quem foi que perverteu a palavra no coração de vocês? E vemos aqui então algumas facetas desses conceitos equivocados que traziam também desunião ao povo. Obviamente que muitas pessoas que negligenciam o estudo da palavra de Deus, que não buscam na verdadeira fonte, né, numa fonte segura, e procura muitas vezes beber águas em cisternas rotas, né, como o próprio profeta fala a respeito do povo de Israel, aqueles que não buscam realmente um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus. Quando surgem esses falsos mestres, quando surgem essas pessoas malignas no meio do povo de Deus para tentar perverter as verdades da palavra do Senhor, muitos acabam sendo enganados. Muitos incautos, né, pessoas que muitas vezes não estão aí ligadas à palavra de Deus, acabam dando ouvidos, e isso causa grandes estragos. E quais foram essas situações sinalizadas, né, pelo apóstolo Paulo? Nós vemos aqui rapidamente algumas situações. Nós vemos a questão ali do legalismo, né? Ou seja, a ideia de que a salvação seria alcançada simplesmente através da prática das obras, conforme nós vemos registrado no livro de Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 10. Paulo mostra aí uma tendência realmente muito triste dos Gálatas a abandonarem o Evangelho de Cristo e voltar aos antigos rudimentos da lei mosaica.
podemos dizer aqui, assim, melhor dizendo, a questão mesmo da prática da circuncisão. Aqui Paulo estava tratando a respeito dessas questões. Então os gálatas estavam achando que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz não havia sido suficiente para trazer a salvação. E nós sabemos que o sacrifício de Jesus é suficiente para trazer a salvação ao pecador. E aqueles homens e mulheres da igreja da Galácia, os gálatas, estavam voltando aos antigos rudimentos da lei mosaica. Voltar, irmãos, significava o quê? Voltar à escravidão, a escravidão dos ritos, dos rituais mosaicos. E Paulo, ele diz mais: termos pesados, irmãos, mas que devem ser tratados. Me admiro vocês estarem mudando tão depressa do Evangelho de Jesus Cristo para voltar aos antigos rudimentos. Então nós vemos ali um perigo muito grande a respeito do legalismo. Não confunda, irmãos, desobediência aos mandamentos da lei de Deus. Aqui Paulo não está tratando a respeito de nós não obedecermos à lei de Deus, os 10 mandamentos. Paulo estava tratando a respeito de ritos, de cerimoniais, de questões da lei mosaica que estavam tentando ser implantadas novamente, trazendo então descrédito ao sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vemos uma outra coisa também que é uma ameaça e é um conceito equivocado, que nos trata a respeito do tradicionalismo, ou seja, o culto aos costumes, à tradição. Aqui nós vemos aqui um apego exacerbado a costumes ou doutrinas puramente humanas. Jesus Cristo mesmo, irmãos, ele sempre criticou e sempre combateu o tradicionalismo que era cultuado entre os fariseus. Nós vemos a palavra do Senhor em Mateus mesmo, tratando a respeito da tradição dos anciãos. E uma dessas questões que Jesus Cristo mesmo tratou e usou como exemplo, que os fariseus, os escribas, criticavam de maneira pesada os discípulos de Jesus por comerem sem lavar as mãos, que era um costume ritualístico que se usava, que denotava uma purificação. E os anciãos ali, os fariseus, utilizavam isso como uma maneira de se tornarem santos. E Jesus Cristo, então, diz de maneira pesada para eles, utilizando até mesmo o texto que o profeta Isaías nos fala: vocês honram-me com os lábios, mas o coração de vocês estão longe de mim. Mateus mesmo, capítulo 15, versículo 8 e 9, diz isso: honra-me com os seus lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês ensinam aos homens doutrinas que são preceitos humanos. Então nós vemos aqui que é muito perigoso, irmãos, nós deixarmos esse tipo de situação crescer no meio do povo de Deus, e nós temos que realmente combater esses conceitos equivocados a respeito das verdades bíblicas. E nós vemos mais uma coisa importante aqui, irmãos, o racismo também, a questão da raça. Sabemos que nos tempos de Jesus, judeus não se combinavam com gentios, judeus odiavam os gentios. Judeus era o povo considerado como o povo de Deus, e os gentios aqueles que não pertenciam à comunidade do povo de Deus. E existia uma separação muito forte, existia ali um preconceito realmente muito grande. E os judeus, eles não tinham essa vontade, vamos dizer assim, de se unirem aos gentios. Mas Jesus Cristo veio quebrar, irmãos, esse muro da separação. Nós vemos ali que através do sacrifício de Jesus Cristo, o muro de separação foi quebrado. A salvação foi estendida a todos os homens, a todas as pessoas. Os judeus que não se misturavam com os gentios, então eles faziam uma certa acepção de pessoas. O próprio apóstolo Pedro foi ali corrigido pelo Senhor. Ele foi ali ensinado por Jesus, foi ensinado por Deus,
que os gentios já não mais deveriam ser rejeitados, que os gentios não deveriam mais ser considerados como impuros, como pessoas comuns e impuras, mas deveriam ser agregados, porque Jesus Cristo havia morrido por todos, homens, mulheres, por todos os seres humanos. Você pode ver esse texto que está registrado no livro de Atos, no capítulo 11, os versículos 1 a 3. E por fim, nós vemos também uma concepção equivocada a respeito da liberdade cristã, de pessoas que cultuam que a graça de Jesus então é suficiente, então nós podemos viver da maneira que nós queremos, nós podemos viver do modo que nós achamos que devemos viver, sem sofrermos nenhum tipo de consequência, porque a graça ela nos torna, vamos dizer assim, santificados, perdoados em todo o tempo. E o apóstolo Paulo então ele corrige esse tipo de pensamento que também estava acontecendo na igreja da Galácia, né? E fala aos Gálatas, lá no capítulo 5, os versículos 13. A liberdade cristã, se entendida equivocadamente, pode se transformar em libertinagem, irmãos. Então nós não devemos dar ocasião à libertinagem, vamos dizer assim, ou seja, ocasião para transgredirmos os mandamentos ou mesmo a palavra de Deus. Nós vemos que nós somos chamados, o apóstolo Paulo fala que fomos chamados à liberdade, e com isso nós não devemos dar ocasião então aí à libertinagem, dar ocasião à carne. Devemos viver uma vida cristã equilibrada. No entendimento acerca desses importantes doutrinas bíblicas, a graça não é uma autorização para vivermos pecando de maneira nenhuma, irmãos. A graça não é uma autorização para nós vivermos a nossa vida sem nos pautarmos nos mandamentos e nas leis de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a graça nos leva a uma obediência plena. A graça nos leva a obedecermos àquele que deu a sua vida por nós. A graça não é uma carta de alforria para sairmos aí pecando ou fazendo aquilo que nós bem entendemos. Não, mas a graça nos leva a uma obediência amorosa, a uma obediência pelo amor. E vamos aí então, dando prosseguimento, a pergunta de número 3 nos fala então a respeito dos textos que estão registrados em Mateus, no capítulo 5, verso 23 e 24, o capítulo 6, versos 13, 14 e 15, e o capítulo 18 e versículo 15, todos esses textos em Mateus, que nos fala a respeito da necessidade do perdão e da reconciliação. Nós vemos ali, irmãos, que existia entre alguns irmãos na igreja de Corinto, e isso o próprio apóstolo Paulo nos mostra, que eles tinham ali disputas, brigas, que existia entre aqueles irmãos conflitos, existiam ali entre aqueles irmãos confusões, existiam entre aqueles irmãos coisas que deveriam ser tratadas, e existia também outras coisas gravíssimas entre aqueles irmãos, que era litígio entre eles, ou seja, irmãos que estavam levando outros irmãos a resolverem problemas nos tribunais. E o apóstolo Paulo fala de uma maneira muito taxativa: existir demanda entre vocês, dizia o apóstolo Paulo, isso já é uma completa derrota, isso já é motivo de nos envergonharmos, já é motivo de nós nos sentirmos tristes, porque Paulo, ele mesmo fala: vocês não sabem que a igreja há de julgar o mundo, que vocês hão de julgar os anjos dos céus? E se vocês têm esses pré-requisitos, como vocês não conseguem resolver questões internas entre vocês? E aí o apóstolo Paulo, irmãos, nos faz ainda uma pergunta muito mais drástica e muito mais importante. Vocês não preferem porventura sofrer aí a perda? Não preferem porventura sofrer o dano? Então o apóstolo Paulo nos mostra que muitas vezes, irmãos, eu não digo isso que isso seja algo muito fácil,
mas o apóstolo Paulo, que para nós podermos proteger a nossa comunidade, protegermos a igreja de Jesus Cristo, mesmo se nós ainda entendemos que estamos corretos, certos, muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos direitos para sofrermos a perda e sofrermos o dano, em nome de um bem maior, ou seja, do bem-estar da igreja e do povo de Deus. O apóstolo Paulo cita-nos um exemplo que existia entre duas irmãs, Evódia e Síntique, que pertencia à igreja que estava em Filipos, né? Existia ali desarmonia entre elas, e Paulo então fala e aconselha que elas pudessem viver em harmonia, e viver e pensar concordemente, ou seja, terem pensamentos cordiais, sejam os vossos pensamentos em concordância, conforme vemos registrado em Filipenses, capítulo 4, e o versículo de número 2. E como nós já dissemos, a questão que existiam ali, os processos, os litígios entre os irmãos de Coríntios, isso era uma coisa muito comum e corriqueira na igreja de Coríntios. Paulo então registra na sua carta, na primeira carta, no capítulo 6, e o versículos 1 até o 8. E aqui nós vemos, irmãos, essas perguntas e essas questões tão importantes que o apóstolo Paulo então nos trata. Então nós vemos que a pergunta de número 3 nos fala a respeito do perdão, a respeito de nós não cultivarmos aqui rancor, mágoa, ódio no nosso coração. E nós vemos aqui que o profundo ressentimento produz uma mágoa no coração. Aquela mágoa, ela pode ser nutrida e se transformar em um ódio. Quanto mais mágoa, quanto mais ódio, é como um veneno que é despejado dentro da nossa própria vida. O ódio, irmãos, é como um veneno que nós vamos dizer assim, bebemos, pensando que o outro irá morrer com esse veneno. O ódio é algo muito terrível, que pode acabar com a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo então nos aconselha: não deixe que a ira passe de um dia para o outro, não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira, mas com urgência procure resolver as questões. Se nós temos uma pendência entre nós e o nosso irmão, nós devemos, com toda a humildade, com toda a sinceridade e debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, buscarmos resolver da melhor maneira possível. Esse é o conselho do apóstolo Paulo, que está registrado no livro aos Efésios, no capítulo 4 e o versículo 26. O rancor e a falta de perdão entre os irmãos prejudicam, irmãos, a relação com o próprio Deus. Jesus Cristo mesmo deixa isso muito bem claro na sua oração, na principal oração que ele nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso. E ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Ou seja, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O perdão de Deus, irmãos, para nós está condicionado ao perdão que nós liberamos aos nossos irmãos. Nós vemos ali que Jesus mesmo utiliza uma parábola que mostra aquele credor incompassivo, aquele credor ímpio. Ele foi diante do rei e pediu ali: Senhor, perdoa-me a minha dívida, e era uma dívida impagável, realmente uma dívida impagável. E o rei então o perdoa. E quando aquele credor saiu da presença do rei, encontra o seu irmão que lhe devia uma dívida insignificante, que era totalmente pagável. Então a palavra da parábola fala que ele então pega aquele homem pelo seu colarinho, pelo seu pescoço, e começa então a exigir o pagamento daquela dívida. Então há uma necessidade muito grande, irmãos, de nós liberarmos perdão àquele que nos tem ofendido. Aí você pode me perguntar: mas é muito mais fácil nós falarmos a respeito do perdão do que a prática, mas realmente é um caminho árduo que nós temos que percorrer.
O caminho do perdão, por vezes, é um caminho muito árduo, irmão, mas há necessidade de nós percorrermos esse caminho. E Jesus mesmo disse, irmãos, Mateus capítulo 6, o versículo 14, assim nos ensina Jesus na oração que Ele mesmo nos deu: se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste vos perdoará. Realmente é muito sério, irmãos, esses assuntos. Exige-se uma necessidade de muita urgência de reconciliação, de tornar-se o quê? A ser cônscio, mesmo pensamento, pensar na mesma maneira, perdoar. Jesus mesmo fala que se nós tivermos uma questão contra o nosso irmão e viermos oferecer o nosso culto a Deus, devemos deixar um pouco a nossa oferta de lado, irmos, nos reconciliarmos com os nossos irmãos, então voltar e oferecermos a nossa oferta a Deus, o Pai, e assim Ele estará recebendo a nossa oferta. E para finalizarmos, irmãos, aí vamos para mais duas questões que podem atrapalhar a nossa unidade, que pode ameaçar a nossa unidade. Uma delas, que está registrada aqui nos textos de Marcos, no capítulo 10, o versículo 37, e na epístola de João, na terceira epístola de João, o versículo 9, e Paulo também falando aos Romanos, no capítulo 14, versículos 21 e 22, e o apóstolo Tiago, escrevendo na sua epístola, capítulo 2, versículos 2 até o versículo 4, nós vemos aqui a busca por poder e a ambição no âmbito, vamos dizer assim, espiritual. E nós vemos aqui que Jesus, irmãos, então mostra-nos aqui um pedido que foi bastante inusitado, de dois discípulos de Jesus que estavam próximos de Jesus, que andavam com Jesus, que fazia parte do círculo íntimo de Jesus, que pertencia aos 12 apóstolos de Jesus, o pedido dos irmãos Tiago e João. Foi um pedido ousado, certamente que aparenta ser um pedido, entre aspas, inofensivo, porque eles desejavam estar ao lado de Jesus, mas Jesus, conhecedor dos corações dos homens, então decifra as intenções daqueles pedidos. Qual foi o pedido de Tiago e de João? Permita-nos, Senhor, assentarmos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Parece um pedido muito bonito, irmãos, porque desejamos estar ao lado de Jesus. Mas aqui as intenções não eram tão puras como aparentam. Ou pelo menos Jesus então utiliza esse pedido para dar uma lição muito importante, uma lição de humildade, e que nós temos que pensar aquilo que nós pedimos por vezes ao Senhor. A resposta de Jesus foi uma outra pergunta, irmãos. E ele perguntou da seguinte maneira aos seus discípulos: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Jesus mesmo disse. Isso está registrado lá em Marcos capítulo 10 e o versículo 37, você pode conferir. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu bebo? Jesus faz essa pergunta. Vocês podem enfrentar ou passar por aquilo que eu estou prestes a passar? Podem enfrentar aquilo que eu estou prestes a enfrentar? Existia no coração daqueles dois discípulos, irmãos, uma visão, por vezes, bastante distorcida. E a palavra nos fala, irmãos, que os outros 10 muito provavelmente se indignaram. Se indignaram porque certamente também era o desejo deles de estar sentados ali ao lado de Jesus. Então Jesus nos mostra que essa ambição exacerbada e essa distorção de visão em relação à grandeza, a relação a uma posição no reino de Deus, é algo que é perigoso, que pode colocar em xeque a unidade do corpo de Cristo, que pode trazer aí divisões às igrejas. Temos visto, irmãos, infelizmente, muitas pessoas sendo machucadas
igrejas por vezes sendo divididas por conta dessas disputas de poder dentro das igrejas. É triste dizer isso, irmãos, mas nós temos que entender a respeito deste assunto para podermos buscar uma prevenção a respeito desses males. Pessoas que têm brigado entre si por lugares de destaques dentro da instituição, pessoas que muitas vezes têm realmente até mesmo abandonado por conta dessa ânsia e dessa ambição por destaque dentro dos ministérios. E outra coisa também que nós temos que tomar cuidado, e é a última ameaça, é a intolerância e a discriminação, que podem trazer aí sérios estragos também. O apóstolo Paulo nos fala em Romanos, lá nos capítulos 14 e nos capítulos 15, os irmãos poderão ler, que trata a respeito de pessoas que são imaturas na fé e outras que são mais maduras na fé, e que devemos o que? Respeitar e suportar aqueles que ainda não amadureceram na fé, e ajudarmos essas pessoas a crescerem, a amadurecerem na fé. Não é nós fazendo que as pessoas sintam-se inferiorizadas e nem supervalorizando outras pessoas, que nós vamos então fazer aquilo que Cristo requer de nós, mas a nós nos respeitando, nós amando muitas vezes o nosso irmão que ainda está iniciando, que ainda é considerado como fraco na fé. O apóstolo Paulo fala que nós temos que ter o quê? Um amor fraternal e por vezes um amor sacrificial. Ele diz assim em Romanos 14, versículo 1: acolhei aquele que possui uma fé ainda instável, ou seja, uma fé débil, não para ficar discutindo questões, discutindo opiniões. E no capítulo 15, verso 1 e 2, ele diz assim, do mesmo livro de Romanos: aqueles que são maduros devem suportar as dificuldades daqueles que são imaturos. Não devemos ser egoístas para agradarmos a nós mesmos, de maneira nenhuma. Devemos nos respeitar para que cresçamos juntos. E outra coisa também que é dito é a questão da acepção de pessoas, que o apóstolo Tiago nos fala. A acepção de pessoas é separarmos pessoas por determinados critérios, utilizarmos de preconceito, de discriminação, de preferência, devido a status social, cor de pele, raça, posição na sociedade e assim por diante. E o apóstolo Paulo então faz o apóstolo Tiago faz então uma repreensão severa. Tiago 2, de 1 a 13, trata dessa questão da acepção de pessoas, irmãos que estavam desprezando, menosprezando outros irmãos dentro da comunidade cristã por questões pessoais, por questões sociais e pela sua classe social. Ele diz assim: não tenha a fé em Jesus em acepção de pessoas, não faça diferença entre pessoas que adentram a igreja, não faça diferença utilizando o crivo das aparências, não faça pré-julgamentos e nem haja com pré-conceitos. Não devemos menosprezar pessoas pela sua classe social ou a sua condição financeira. Quem faz acepção de pessoas erra o alvo, ou seja, ele peca, comete pecado, comete transgressão da lei de Deus. Devemos falar e proceder de maneira correta, como ele disse: assim falai, assim proceder. E ele diz mais: agir sempre com misericórdia, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. O próprio apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo já não há, irmãos, diferença entre um e o outro, mas todos nós somos um em Cristo Jesus. Como diz, somos uma unidade plural, somos uma unidade de várias pessoas. Não há mais judeu ou grego, ou seja, não há mais distinção de etnia, não há mais escravo ou livre.
Não há mais homem ou mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Finalizando então, irmãos, identifiquemos então as ameaças à unidade de Jesus Cristo. E como nós podemos fazer isso? Identificando aquilo que traz divisão à igreja, expondo com todo carinho, com todo amor a liderança, com a finalidade de solucionarmos da melhor maneira possível e prevenirmos que essas ameaças aconteçam dentro da igreja do Senhor. Que possamos resolver de maneira menos traumática e da melhor maneira possível essas questões. E como fazer? Identificar os problemas com rapidez, assim poderemos ajudar a superar aquilo que compromete por vezes a nossa unidade. E eu deixo aqui o texto de Mateus capítulo 12, versículo 25, que Jesus mesmo disse, que casa dividida não poderá prosperar. Como podemos fazer isso? Fortalecendo os nossos vínculos e também contribuindo para que a divisão seja banida. E, finalizando, resistir às ameaças, irmãos. As ameaças sem tratamentos podem se tornar um desastre ao corpo de Jesus Cristo. Paulo nos aconselha veementemente para que não haja divisões entre o corpo de Cristo, antes que seja plenamente unido. De que maneira? Falando a mesma coisa, ou seja, tendo o mesmo pensamento, a unidade no pensamento. Não ser desunido e unido na mesma disposição mental e no mesmo parecer. E eu deixo o texto de 1 Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 10. E assim, irmãos, esse caminho da unidade, muitas vezes é um caminho que exige muito esforço e muita dedicação, mas com certeza é um caminho próspero que trará crescimento ao corpo de Jesus. Amém?